a questão das eleições. Então, o que eu penso a lei complementar, se o texto for aprovado do jeito que está, a lei complementar será o grande divisor de água, será aquilo que a gente, aí sim vai ter que se mobilizar e lutar muito, porque lá vai ser delegado para a lei complementar todo o andamento. E certamente, quem tiver mais força, eu digo tanto pelo lado dos contribuintes quanto pelo lado do fisco, vai colocar a regra em seu favor. Então, as minhas colocações e considerações aí para o grupo são essas. Eu estou sempre à disposição e agradeço a Graziella, parabéns aí pela iniciativa, Luciana, parabéns aí, acho que vocês estão fazendo a diferença e vamos lá, eu estou muito feliz em participar. Obrigado. Aquiles, muito obrigada. E uma última pergunta para você. A gente sempre discutiu muito o PIS/COFINS, o Aquiles tem um livro sobre alargamento da base de cálculo, aquelas discussões da 9418. Você acha, sua opinião, né, sobre... você acha que a IBS ela pode realmente simplificar, né, unindo aí o PIS/COFINS, né, criando aí a CBS? Você acha que isso pode realmente simplificar? Porque, na verdade, o que vai mudar vai ser o fato gerador, não vai incidir mais sobre receita, sobre faturamento, vai incidir sobre bens, materiais, direitos. Você acha que isso pode simplificar todas essas outras discussões que a gente tinha sobre o que é receita, o que não é receita? Né, sobre este ponto de vista, você acha que pode ser bom? Está no mudo aqui. Consegui entrar de novo? Consegui. Tá ouvindo, tá. tô ouvindo. Na minha visão, vai complicar. Não tem, o mais simples seria, por exemplo, voltar à regra da cumulatividade do PIS e COFINS. Esse seria o mais simples para acabar a discussão da não cumulatividade. Mas o que eu vi até agora, e o que eu li sobre PIS e COFINS, eu não vejo um sinal de que vai simplificar, porque vão existir normativas, aí para o caso do PIS e COFINS não vai precisar de lei complementar, vai direto para a lei ordinária, mas realmente vão ser textos enormes. Eu não vejo como a gente enxergue uma simplificação. Pelo menos o que está colocado até agora não existe. A simplificação ocorreria se fosse um único imposto, né? Não tivesse mais IBS, CBS, o imposto seletivo, que fosse um único, né? E pago no varejo. Mas, tirando isso, toda obrigação tributária, acessória, ela vai continuar existindo em todas as empresas. Então, a gente não vai ter Talvez seja uma ilusão, né, de que vai simplificar, talvez a gente crie, como eu falei no início, outras discussões. Né? Então... você vê, é tão engraçado que vai acabar o IPI. Puxa, que ótimo, mas criou o imposto seletivo. Aí dá na mesma, né? Porque o imposto seletivo vai ser mais uma carga fiscal, que vai ter sua regra própria, não sei se por NCM, enfim. Então, toda aquela discussão que hoje existe, aparentemente vai continuar. Então, a não ser que o Senado seja mais cirúrgico, entre mais na definição macro, para depois a definição complementar ordinária ficar com menos possibilidade de argevização, eu acho que nós vamos continuar com o mesmo tanto de carga fiscal, ou mais até, e o mesmo tanto de obrigações acessórias. Neste momento, não enxergo que vai ter uma diminuição de obrigações e principalmente carga fiscal. Perfeito. Aquiles, muito obrigada por emitir aí para a nossa opinião. Eu acho que é muito importante escutar tributaristas assim, de 20 anos, que têm muita experiência, que a gente vê
né, que muitos assim estão tecendo várias críticas, professora Isabel Debs, professor Humberto Ávila, professor Heleno, professor Roque. Então, assim, quem realmente está ali consegue enxergar detalhes e possíveis discussões que, de uma forma rasa, a gente não enxerga. Então, a gente já viu aqui que a não cumulatividade já não nos parece que vai ser tranquilo, não. Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso mestre de CMS, Ricardo Valim, aí, que eu tive o prazer de trabalhar, o Demarest, para tecer as suas considerações a respeito da reforma, enfim, seja o ICMS ou se achar pertinente. Obrigado, Grazi, obrigado a todas e a todos. Muitas caras familiares aqui nas telinhas, é um prazer voltar a ver. E num momento em que a panela esquentou, né? A gente trabalhava com a ideia de reforma tributária sempre como aquele mito que nunca viria. Parece que agora está chegando, né? E a gente teve um período de 11 dias úteis, se eu não me engano, entre a disponibilização do texto substitutivo e a votação na Câmara, o que eles tiveram tempo de fazer, até de votar isso, eu não tive tempo nem de preparar uma apresentação para vocês. Então, eu vou fazer algo analógico, tá? Isso aqui representa os vilões que a gente está tratando. São 5 tributos sobre consumo: ICMS, ISS, PIS, COFINS. IPI não é bem consumo, mas vamos aceitar nessa onda, porque ele está no começo da academia. Esses são os grandes vilões. A ideia original da CIFIF era substituí-los por um tributo. Esse tributo ele teria uma incidência ampla, uma não cumulatividade generalizada, uma alíquota específica, uma simplificação absurda e teria a modificação da incidência para o destino, diferente de todos esses outros 5 vilões que a gente falou aqui até agora. Só que aí alguém já chegou e falou: olha, tem um detalhe aqui. Eu preciso tributar cigarro, gente. Eu não posso dar a mesma alíquota de leite para cigarro ou para bebida alcoólica. Então, tá bom. Tem agora o imposto seletivo. Tá? Essa vai ser a função do imposto nessa parte da seletividade que a IBS não tem. A IBS não está fulcrada na seletividade. O projeto ele foi apresentado, o governo anterior não estava muito afim de fazer a reforma tributária, que fique muito claro, mas foi apresentada uma solução salomônica. Olha, o Paulo Guedes apresentou a proposta de se criar a CBS, que nada mais é do que, agora meu terceiro dedinho aqui, nada mais é do que a junção do PIS/COFINS. E cá para nós, PIS/COFINS é uma coisa só, eu falo PIS/COFINS como se fosse uma coisa só. Você tem, lógico, diferenças na destinações de arrecadação, mas na prática, no dia a dia, acaba sendo muito parecido. Acaba sendo, então, sim. Acabam sendo esses 3 para substituir os 5. Ok, votação, aquele pega para capar, 2 turnos numa noite só. Eu fui dormir sem saber se tinha votado o segundo turno ou não. Aí apareceu um quarto aqui, gente. Apareceu a família, né? Mamãe, papai e filhinho ganham um cachorrinho, que é a contribuição estadual sobre produtos primários e produtos semi-elaborados. Ele tem até um nome vintage, né? Que eu não ouço falar em semi-elaborado há tanto tempo e agora estou voltando a ouvir, né? Então, tá certo, ele não vai ser um tributo sobre consumo, mas ele tem uma base de incidência parecida com o do IPI. Aí a primeira pergunta é: pô, será que isso vai simplificar? Eu diria para vocês que sim, porém, esses tributos vão coexistir. A partir de 2026, a gente já vai ter uma IBS a 0,1%, uma CBS a 0,9%.
Aí o pessoal vai falar, poxa vida, mas 0,1% sai na urina, né? Mas tem obrigação acessória, que certamente não vai ser a mesma obrigação acessória do ICMS, que vai continuar incidindo, do ISS, que vai continuar incidindo, do IPI, que vai ter depois, daqui a pouco vai ter uma alíquota zerada, exceto em relação aos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Então, o IPI vai morrer, mas nem tanto, né? Então, isso tudo vai estar ocorrendo a partir de 2026, e em relação a ICMS e ISS, principalmente de 2029 a 2032. Em 2029, o ICMS e o ISS vão ter uma redução de 10%. Esses 10% vão ser ocupados pela IBS. No ano seguinte, o ICMS e ISS caem para 20%, tem uma redução maior, que vai para 20%, o IBS acaba subindo. A ideia aqui dessa tributação, desde o início, é que não haverá perda de arrecadação. A ideia é essa. Todos os holofotes estão voltados à arrecadação. Até o TCU vai participar da apuração disso. Tem muito holofote na arrecadação, mas tem muito pouco holofote no bolso de quem vai pagar isso, né? Então, de 2029 a 2032 vai ser o caos na Terra. Departamentos fiscais de empresas, eu já rendo minhas homenagens antecipadamente. Vocês vão sofrer bastante. Aí chegaremos em 2033. Gozado que 2033 acaba sendo até um ano meio cabalístico, porque em 2033 você já não terá mais validade dos incentivos fiscais de ICMS. Desde lá de trás estava previsto isso, desde 2017. Essa a limitação do crédito sobre materiais de uso e consumo, ela está prevista, lógico, como o Aquiles mencionou. Muito provavelmente isso ia ser postergado mais uma vez. Sim. Mas ela estava previsto para terminar agora em 2033 também. E aí, coincidentemente, vem a PEC e junta tudo, né? A gente vai destruir todo o sistema tributário para isso valer. É lógico, eu estou sendo jocoso, não é essa a culpa, mas é uma consolidação estelar interessante, né? Então, a partir de 2033, eu tenho para mim que sim, a gente vai ter uma simplificação muito forte, porque IBS e CBS vão ter muitas coisas em comum, regra de incidência, regra de compensação, não cumulatividade, talvez uma exceção ou outra, mas isso em si vai simplificar bastante. E, depois de 10 anos. Depois de 10 anos. Exato, não, mas vai chegar, tá previsto. Mas vai chegar. Agora deixa eu só saborear um pouco o fim. Vamos sentir um pouquinho. Em 2033 não vai ter substituição tributária, gente. Em 2033 você não vai precisar fazer a conta da margem de valor agregado e nem da margem de valor agregado ajustada. Não vai ter mais. O ISS, as hipóteses de retenção, você não vai ter que ler lista de serviço mais. Isso é verdade. Vamos falar até certo ponto, eu vou chegar lá. Até certo ponto. O ISS, gente, a gente vive num mundo em que o tomador de serviço tem que emitir nota fiscal de tomador de serviço. Isso vai acabar, isso é um absurdo. Toda aquela maluquice de se entender a essencialidade de um insumo para efeitos de crédito de PIS/COFINS, espero que vá cair. E, gente, PIS/COFINS e medicamentos, lista neutra, lista positiva, lista negativa, eu quero que isso tudo fique no passado e eu não tenha que ver isso nunca mais. Mas a gente vai passar a viver com outras dificuldades. A questão da não cumulatividade é bem clara. Eu tenho um ponto aqui que até o Brigagão mencionou, a questão do uso e consumo pessoal. A gente que vive com ICMS sabe que a gente tem essa restrição de crédito de bens de uso e consumo que vai até 2032,
e que é uma linha cinzenta que os fiscos adoram jogar em cima daquilo, muito contribuinte também, né, vamos ser honestos, e que gera contencioso naturalmente. A legislação, a emenda aglutinativa que foi aprovada, permite a não cumulatividade ampla, exceto naqueles bens e serviços de uso e consumo pessoal. O pessoal aqui é que dá uma certa tranquilizada na gente, né? Até indo atrás nos documentos anteriores, iniciais da CECIF, ela menciona essa questão também do uso e consumo pessoal na forma de uso pessoal dos sócios, uso pessoal dos funcionários, dos empregados. Se for essa linha, ok, dá para a gente conviver. Mas ela deixa ali também uma letrinha para a lei complementar. E a lei complementar é exatamente isso que o Aquiles falou. A gente está vendo uma parte da mágica. A maior parte dela vai vir na forma de lei complementar. E quando o texto constitucional, como quem não quer nada, fala, olha, lei complementar, você pode dar uma olhada aí também, talvez, não estou querendo sugerir nada, mas talvez verificar condicionar o direito ao crédito ao pagamento na etapa anterior. Exatamente. É quando a minha esposa pede para eu dar uma passada numa padaria, quando eu voltar para casa, dar uma passada numa padaria que está fora do meu caminho de volta para casa, isso não é bem uma sugestão. Né? Isso para bom entendedor, meia palavra basta. Então, legislador complementar provavelmente virá uma norma de vedação de crédito do não pagamento na etapa anterior. Isso pode envolver, como a Cris mencionou, isenção, mas isso pode também envolver inadimplência. E aí voltamos a colocar o contribuinte na figura do fiscal. Exato. É um passo atrás gigantesco, mas, de novo, estamos entrando aqui na parte de achismo. Né? E talvez um dos grandes contenciosos que vão aparecer agora dizem respeito a esses regimes diferenciados que eu estou chamando aqui. E desculpa, gente, eu faço piadas horríveis. Eu estou falando, é o novo Festival do Parintins, que é o específico, diferenciado e favorecido. Né? Se você estiver perto de uma das definições que está lá, você vai querer brigar para entrar. Se você estiver dentro de uma dessas definições que está lá, pode ser que uma autoridade fiscal venha querer retirá-lo dessa posição. Então, isso, além de serem elementos que, na prática, vão aumentar a alíquota do IBS e da CBS, porque, lembrando, a conta aqui é de chegada para manter a arrecadação. Qualquer coisa que saia da normalidade aumenta a arrecadação de IBS e CBS. Então, isso tudo foi criado já pensando nesse aumento. Já pensando. Então, quando a gente fala em 25% de alíquota, que era o que se comentava no passado, eu não contaria com isso, não. Tá? Eu não contaria com isso mesmo. E eu acho... aqui mais alguns pontos estão soltos ainda no texto da emenda, que dá a entender que a fiscalização desses tributos continuarão sendo feitos pelos entes federativos, né? Municípios, estados e União. Eu quero ver até que ponto o fiscal municipal vai fiscalizar venda de mercadoria no varejo, ou que o fiscal estadual do ICMS vá fiscalizar a prestação de serviço de plano de saúde. O contencioso administrativo tributário não está muito claro quem vai tocar isso. Se vai ser essa nova entidade que foi criada, que é o Conselho, ou se vão continuar sendo utilizadas as estruturas já existentes de contencioso administrativo nos estados e nos municípios. Bom ponto, Valim, porque até então os estados, os municípios tinham autonomia para cobrar, fiscalizar e legislar, né? E agora eles não vão mais ter essa autonomia. Então, Exato. bom ponto. Como vai ficar o contencioso administrativo? Né, exatamente. E aí, para fechar a minha parte, eu entro na questão do Pacto Federativo, porque você vai retirar o Conselho.
eles tiveram cuidado de retirar a União da composição do Conselho. O Conselho vai ser composto por estados e por municípios. O Distrito Federal cabe nos dois, tá? Só não querendo estragar a brincadeira. Mas o Distrito Federal entra nos dois. E aí você vai ter ainda você tem 27 estados, você vai ter que ter 27 municípios para dar a paridade. Desses 27, então, 14 são municípios eleitos, imagino eu, num grande... eu não sei como que eles vão eleger esses 14 municípios, e outros 13 seriam com base no objetivo de alcançar ao menos 60% da população. Então, em tese, essa turma é quem vai decidir sobre as normas em geral, normas infralegais do IBS, e também vão ficar a cargo da arrecadação e depois do repasse. A gente está um pouco quebrando um pouco o Pacto Federativo, né? Então, os estados, os estados eles podem, mas nem tanto. Os municípios também podem, mas nem tanto e nem todos. Você Então, concentra muito, como muitos estão dizendo, você dá uma carta branca para a União Federal, porque a autonomia sempre esteve atrelada à arrecadação, né? E os estados e municípios não vão mais arrecadar, não vão mais legislar. A única coisa que eles vão fazer é fixar as alíquotas, pelo que eu li a respeito, eles vão poder fixar, mas eles não vão poder legislar, eles não vão poder cobrar, isso tudo vai ficar centralizado na União. Então, até estava assistindo o professor Helenilson, né, na PET, ele falou, você rasga a Constituição, você rasga tudo, né, e o Pacto Federativo, ele fica totalmente... fere o Pacto Federativo, muitos têm essa opinião, né? Então, porque você centraliza tudo na União. Isso dá um pouco de receio. Até ele comentou, gente, se lá atrás existiu essa separação, teve um motivo, ele até comentou, para evitar a ditadura, ele comentou lá dos tempos, né, em que foi criado. Então, isso realmente é algo que dá um receio, porque, como o Valim colocou, você tira totalmente e é complicado, né? Você relativiza muito da competência. Eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo Valim sobre a guerra fiscal, que é outro ponto também, tem sido muito comentado, se é algo para a gente comemorar ou não, porque empresas antes iam para outras regiões menos favorecidas e agora elas podem ficar nos principais polos, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante que vai acontecer nos próximos tempos também. Sem dúvida, Luciano. E é importante ver que também, quando eu mencionei que você, a partir de 2029, vai ter um decréscimo gradual do ICMS com o crescimento proporcional do IBS, isso se aplica também aos benefícios fiscais, né? A gente tinha já, pela Lei Complementar 160, a previsão de alguns benefícios que iriam ser reduzidos em 20% anualmente a partir de 2029, né? Aqui a gente está numa canetada, aplicando essa redução de 20% para todo mundo. Então, todos os benefícios, a partir de 2029, vão sofrer redução. Em 2032, você ainda vai continuar tendo o aproveitamento dos benefícios. A partir da IBS, você não tem mais os benefícios. Ou você entrou na festa do Parintins, que eu mencionei agora há pouco aqui, você pode ter entrado agora nessa emenda aglutinativa, ou você pode entrar agora no Senado, hein? Há vagas abertas. Mas, a partir da IBS, você não tem mais esse conceito do benefício fiscal que a gente tem hoje em dia. Então, isso vai morrer. Inclusive, existe uma previsão, até são criados vários fundos, tá, de compensação. Todo mundo que perdeu alguma coisa com essa reforma vai ter um fundo para cobrir alguma parte disso. Tem também um fundo para benefício fiscal, e é o único fundo que está voltado para a empresa. Toda essa emenda aglutinativa, né? Isso preocupa, né? Isso preocupa porque... Desculpa, Valide. Isso preocupa porque o Brasil é um país que tem muitas desigualdades regionais. E aí, como a pergunta da Luciana é muito boa, e o que o Valide estava respondendo.
Como que ficam esses estados que não terão os benefícios fiscais e não irão atrair essas empresas com Grazi, o eu queria alto até grau puxar esse de ponto. desigualdade regional? Então, assim, o IVA, ele funciona em 160 países, né? A gente escuta a professora Aline expondo, o professor Eurico, nossa, eu fico babando, nossa, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Só que o Brasil é um país muito diferente. Então, como que isso aqui, tendo em vista toda a desigualdade, como que vai funcionar? Você acaba, então esses estados, eles vão, ninguém vai querer ir para lá, certo, Valim? Ninguém vai querer ir para esses estados. Quem sou eu Concorda? para decretar um negócio desse, Graziela? Mas eu concordo contigo. A atratividade que esses estados têm, hoje em dia eles têm o material para poder atrair as empresas. Fora isso, fica complicado, realmente fica complicado tirar as empresas dos grandes polos de desenvolvimento, com infraestrutura capaz de atender as demandas. É complicado, isso vai ser complicado. Inclusive, por exemplo, a própria Zona Franca de Manaus está sendo criado todo um mecanismo específico para a preservação da Zona Franca, porque eles sabem que tirando o IPI hoje em dia é o que garante a Zona Franca de Manaus, e tirando isso, a Zona Franca de Manaus ela se esfarela. Exatamente. Um ponto importante que eu queria colocar também, eu assisti uma entrevista do Zema, governador de Goiás, sobre aquela questão do Conselho do Sudeste, eu não lembro bem o nome como é, que agora os governadores dos outros estados ficam submissos aos governadores da região Sudeste. E ele estava indignado com relação a isso, que tipo, ele seria sub do sub, que a União está ali primeiro, aí seriam os governadores do Sudeste, e depois os outros seriam sub. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Isso aí é o fogo no parquinho. É o fogo no parquinho. Porque se adiou muito a discussão intra-estados mesmo, pelo menos o que chegou a ser colocado em público, exatamente da apuração disso. Obviamente, São Paulo entra numa mesa de negociação com outros estados, já entra com uma certa antipatia geral, né? Então, mas é importante ver que com essa mudança do destino, muito do que São Paulo tinha de centralização de arrecadação, isso vai ser mais espalhado, né? Logicamente, com muita diferença entre o que Goiás vai passar a receber comparado com o que Roraima vai receber. Não tenha dúvida disso. Importante que eles falam, né, que tipo a transição ainda vai demorar tanto tempo que esses governadores eles estão lutando por uma causa que não vai ser nem deles, assim, não é algo pessoal, né? Porque eles nem vão estar mais no governo quando isso acontecer. Agora, voltando no ponto da guerra fiscal, assim, desde que eu me entendo por gente na área tributária, não faz muito tempo, a gente ouve que a guerra fiscal é algo ruim. E agora a guerra fiscal virou algo bom, porque atrai toda a competitividade das empresas. E aí eu vi alguns economistas, algum pessoal do mercado financeiro falando que nos Estados Unidos existe isso, né? Cada estado acontece de uma forma, e que isso é bom, como, por exemplo, aquela região, como é que chama, da tecnologia? Vale do Silício. Não lembro agora o nome. Enfim, que isso é bom lá. E que é assim, é a guerra fiscal. Então, do nada, na minha concepção, a guerra fiscal sempre foi vista como algo ruim, agora é algo atrativo, mas de fato né? Porque as outras regiões vão ficar de fato abandonadas se isso vier a acontecer, ainda mais com a questão da submissão à região sudeste. Outro ponto que comentaram é que isso pode até levar, não sei se é o caso, mas tipo, uma guerra civil. Entendeu? Tipo, o estado ali de São Paulo, os outros estados abandonados nessa questão, né? Sim. E agora já posso avançar, Grazi, aqui com nossa Pode. próxima ilustre convidada? Por favor, Lu. Então, avançando aqui com a nossa ilustre convidada, a professora Fernanda Doutora Parisi, que eu sou apaixonada por todo o conhecimento dela, minha mestre, mentora, minha amiga. Fê, me fala um pouco mais aqui, complementando o que o Ricardo Valim falou com muita precisão sobre os benefícios fiscais, se você tem algo a acrescentar, e qual que é a sua visão sobre o Pacto Federativo? Teve a quebra, não teve? Conta pra gente. Bom, eu queria primeiro parabenizar os colegas que me antecederam, Ricardo, Aquiles,
E, como o Ricardo disse, é fogo no parquinho, né, gente? São muitos acontecimentos aí. E eu destaquei alguns comentários para colocar aqui, sem querer ser dona da verdade, mas para a gente refletir juntos. Primeiro, uma reforma que é totalmente baseada apenas no consumo e não mexe na renda, né? Não me parece ser suficiente para equalizar os problemas que nós temos no Brasil. Quando a gente fala de consumo, obviamente que o que a gente mais teria que focar, na minha humilde opinião, seria no ICMS e no IPI. Né? Inclusive, o IPI é o clássico imposto de consumo, ele se chamava imposto de consumo, inclusive, no passado. Então, de repente, quando a gente traz uma proposta de IVA dual, será que não faria mais sentido trabalhar uma união entre ICMS e IPI, que já tem uma natureza jurídica muito parecida, e fazer essa distribuição com os estados e preservar o ICMS, né, e preservar com isso o Pacto Federativo? Eu me sinto bem de estar acompanhada com os meus antigos professores, professor Roque, professor Paulo, que foram meus principais professores na vida de mestrado, doutorado e orientação do professor Roque, quando eles dizem que houve um sepultamento, né? Não é nem estar acabando, mitigando, na minha opinião, seguindo a deles, para mim existe um sepultamento gravíssimo do Pacto Federativo. Quando a gente olha a Constituição Federal, ela diz: compete aos municípios disciplinar matérias de interesse local, que é fundamental porque o município é que conhece a importância e o desenvolvimento daquele ente federativo. Como a Grazi comentou, a gente tem que atentar que o Brasil é um país continental, né? Sempre me lembro das capitanias hereditárias das aulas de história. A gente tem vários países dentro do Brasil. Quando você traz uma centralização muito grande para a União, isso me preocupa drasticamente, porque eu vejo como um golpe à democracia e à representatividade. Então, eu acho que a questão é muito séria. E aí, quando a gente vê esse movimento todo para jogar tudo nas mãos da União, apesar deste contexto, tirar, né, me levou a refletir, mas por que eles estão fazendo isso? Qual que é o interesse do governo, e com o assodamento de apresentar isso sem dar chance das pessoas pensarem o suficiente? E aí, a ficha é: hoje, a economia está crescendo no quê? Não é mais só na indústria e no comércio, no consumo, é nos serviços. A grande mola propulsora da economia são os serviços. E a União e os estados querendo abocanhar essa receita, me parece que pode ser uma motivação político-econômica para tamanho empenho em aprovar a reforma tributária dessa maneira. Então, eles querem morder o ISS, né, porque os outros já estão ficando mais defasados e menos rentáveis, só que fazem isso de uma maneira bastante complicada. Então, tem esse problema do IBS, que eu particularmente sou totalmente contra, eu acho que é um sepultamento do Pacto Federativo, não acho que faz sentido nenhum juntar, eu acho que tinha que ser preservado o ISS, se fosse para juntar, me parece que deveriam juntar o IPI, junto com o ICMS, aí a gente podia ter um imposto dual sobre o seletivo, sobre o consumo propriamente dito. E o que me parece também? Que isso esbarra, Lu, respondendo a sua pergunta, quando você elimina os benefícios fiscais, né, e aí um ponto interessante, que até o Ricardo comentou, né, eles vão até 2032, já tinha essa previsão, mas o que acontece? Existe a previsão no projeto atual, que a gente não sabe se vai mudar no Senado, que eles não poderão ser estendidos, né? Tem uma previsão expressa de proibição de extensão, porque senão era muito fácil fazer e depois ficava estendendo conforme querem. E uma outra coisa que também me chamou muita atenção, a devolução do saldo acumulado do ICMS em 20 anos. Quer dizer, é surreal. O contribuinte paga na frente e demora 20 anos. A gente nem sabe se a empresa vai sobreviver 20 anos. Né? Então, são questões muito, muito complexas. A questão da CBS, eu acho que o Gustavo, eu sou muito fã do Gustavo, ele sabe disso, né? Eu acho que ele tem uma lucidez aí, uma experiência de vida que a gente ainda não tem, né, Lu? É a Lu mais nova que eu, mas a gente ainda está caminhando aí. Quando ele traz também a figura da CBS, que tem natureza jurídica de imposto,
né? E naturalmente também a sua arrecadação vai afetada para a União para não dividir com os estados. Então, assim, eu fico pensando, é muito dinheiro e muito poder na mão da União. Será que isso realmente é bom para o Brasil? Eu tenho a minha opinião de que não, né? Eu acho bem complicado. E eu acho que talvez, Lu, ao contrário do que você falou, com todo respeito, que eu concordo com o que você disse, que os governadores estão lutando por uma briga que nem vai ser deles. Mas eu também acho que este governo está fazendo esse movimento acreditando que o próximo governo também vai ser deles, né? Eu acredito que os governadores também estão fazendo essas brigas, pensando na continuidade, inclusive seja o próprio reeleito, seja do seu partido. Porque a gente vê, não é impossível falar da reforma tributária sem falar da conotação política. E eu estou de vermelho, mas eu não sou nem petista, nem Bolsonaro, tá, gente? Só para deixar claro, na verdade, eu sou bem revoltada com esses governos todos. Aí, mas a questão é, veja, por que esse esforço tão grande e por que deixar um cheque em branco tão grande na mão da lei complementar quando era possível a maior parte das mudanças que estão sendo colocadas serem feitas no âmbito da Constituição vigente por lei complementar? Isso não é uma ideia minha, isso quem falou foi o professor Everardo Maciel, com muita lucidez, né? Eu acho que era muito mais fácil mudar a lei complementar para você. Então, vamos pegar os pontos bons da reforma, a alíquota zero unificada para a cesta básica. Podia fazer isso por lei complementar, não precisava mudar a PEC. Né? O que mais que a gente tem? O princípio do destino, que é sua, eu também sou super favorável aí para o ISS, enfim, precisava de mudar a PEC? Não, bastava uma lei complementar. Então, o que me parece, na verdade, é que a efetiva motivação é muito mais política do que tributária. E eu arrisco a dizer, eu peço desculpas se eu parecer um pouco radical para alguns, mas a gente conversa daqui a uns anos, quem me julgar radical, né, se isso realmente não é uma questão muito mais política e econômica, porque não tem sentido você concentrar tudo isso na União e mudar a Constituição Federal e de uma forma capenga. Então, eu entendo, eu também assisti a entrevista, o Eurico, quando ele diz, poxa, mas a gente precisa aprovar a reforma, precisa melhorar, eu concordo, assino embaixo, o Eurico é brilhante, só Ninguém é que... contra a aprovação da reforma, isso é muito importante a gente falar aqui, né, Fê? Isso, perfeito, Lu, colocou de uma forma, precisão cirúrgica, mas precisa fazer bem feito, porque é o que o Gustavo falou, precisamos ter devagar porque temos pressa, né? Como dizia o Napoleão Bonaparte. Então, a gente precisa fazer, não adianta fazer de qualquer forma, e depois vai gerar um contencioso enorme tributário. Talvez para a gente, para nós que somos tributaristas, até seja bom, a gente vai ter muito trabalho, mas eu não consigo ter essa visão medíocre e míope. Eu penso no meu país, na nação, no desenvolvimento econômico. E hoje a gente já tem uma insegurança de jurisprudência, a gente já tem uma insegurança de lei que muda toda hora. Será que a reforma tributária não vai explodir o risco Brasil? Então, quando eu digo que eu sou radical, na verdade, vocês me perdoem, o que eu quero dizer, eu não sou radical, mas eu sei que eu vou ser acusada de radical. Será que as pessoas não estão muito iludidas? Porque, infelizmente, eu não estou conseguindo ver toda essa simplificação, tá? Concordo com... Até dialogando com você, que a sociedade em si não foi dado a ela a possibilidade de participar do debate, é um ponto que o Brigagão fala também, e que sim, tem muitos anos de discussão aí, a PEC está desde 2019, muitas mudanças foram feitas, mas não teve o debate com a sociedade, com os próprios tributaristas aqui, a gente poder opinar, a gente poder falar, e a sociedade em si, como os nossos clientes, os empresários, eles não têm noção do tamanho do parquinho, não tem noção. Então, acho que esse é um ponto. Eles veem a simplificação, recebi várias mensagens até no Instagram. Ai, mas olha isso, tem o negócio da menstruação, tem o negócio da cesta básica.
Sim, é tudo ótimo, com certeza, já deveria existir há muito tempo. Só que tem muitas outras questões por trás e que a gente tem que avaliar de uma forma macro. E como o Gustavo falou, né, nas entrelinhas, a gente tem que ver o texto, analisar o texto e a interpretação, independente do viés político, se é de esquerda ou direita, e que isso só traz mais polarização, uma ultrapolarização, como o Ricardo Amorim falou, e que traz mais conflitos para a sociedade que já está desgastada. Né? Exatamente, Lu, e o que você falou, por exemplo, aí da questão menstrual, que é uma briga que é nossa também, né? E aí os colegas aqui de painel, homens, desculpem a gente, mas é da questão da tributação do gênero, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado do Brasil a colocar o absorvente, né? Que é a dignidade da mulher na cesta básica. Então, tudo isso, eu insisto, poderia ser feito por lei complementar, não precisava acabar com o Pacto Federativo e jogar todo esse poder na União. Isso que me gera um desconforto muito, muito, muito grande. E só para concluir aqui a minha fala, também dar mais espaço para os colegas, a questão dos benefícios fiscais, que foi o que você realmente me perguntou, né, Lu, e eu ainda não respondi de maneira satisfatória, eu acho que eles são essenciais. Você não consegue ter justiça fiscal sem extrafiscalidade, sobretudo num Brasil que é um país continental e que a gente precisa do desenvolvimento regional. Algumas pessoas, por ignorância, e não no sentido pejorativo da palavra, mas simplesmente por não conhecer, só olham o lado ruim, né, do benefício. Ah, vai dar vantagem para um, quem fez lobby tem vantagem. E assim, eu vivi muitos benefícios fiscais na prática, tá? Então, aqui no Rio de Janeiro, em Rio Branco, eu tive casos assim, e eu vi o quanto eles são poderosos, positivos e imprescindíveis para o desenvolvimento econômico e regional. Então, eu não acho que acabar com os benefícios fiscais é acabar com a guerra fiscal no sistema, olha, vai acabar a guerra. Não, eu acho que é você acabar com uma ferramenta poderosa e necessária de justiça fiscal através da justiça social através da justiça fiscal. E o meu professor de Direito Tributário, meu primeiro professor na faculdade Mackenzie, São Paulo, que muito me influenciou, que é o professor Eduardo Jardim, ele sempre foi um pouco revolucionário, sempre olhou um pouco para frente, as pessoas, às vezes, os alunos nem conseguiam acompanhar, ele tem aquele linguajar mais rebuscado, mas ele sempre comentou, e eu achava muito interessante, que a guerra fiscal, na verdade, era boa, com essa perspectiva que você mencionou, Lu. Por quê? Porque ela obrigava os estados, então ele fazia um paralelo comparando, por exemplo, com a concorrência no âmbito privado. Quando a gente tem o plano de universalização das telecomunicações em 97 para frente, ainda na época do Fernando Henrique, o que aconteceu? Explodiu, né? O telefone, que era um artigo de luxo, que as pessoas... Acho que talvez o Aquiles se lembre disso, né, Aquiles, e o Ricardo também, que as pessoas davam a linha telefônica como penhora da execução fiscal. Então, assim, quando você teve uma grande revolução, então a guerra fiscal, mal comparando o paralelo que ele trazia, ela faria com que os estados, para fomentar a economia, então geraria competitividade, diminuiria custos e ajudaria o desenvolvimento econômico. Então, acho que o professor Eduardo foi visionário de lá atrás ter essa concepção, né? Mas eu acho que tudo precisa ser ponderado. Existe o benefício fiscal de má-fé, subvertido da natureza jurídica, mas, essencialmente, quando ele é feito de maneira adequada, ele é fundamental, né? Inclusive, a gente teve um evento na BDF agora na quarta-feira, que eu fiquei encantada, porque eu não sabia do quanto a Prefeitura do Rio está investindo num hub de tecnologia e tudo. Quer dizer, todo um incentivo um esforço que ia gerar milhões de empregos que a gente vai ter afetado, embora a gente ainda tenha um período de transição de 4 anos, né, vai ser afetado. E um último comentário, eu juro que eu vou agora encerrar, é que a gente tem que pensar que esse é o texto, a gente está trabalhando também na incerteza, né, do texto que foi aprovado agora e que a gente não sabe que tipo de modificação vai sofrer no Senado. Então, eu queria fazer coro aí com os colegas de parabenizar muito a Grazi e a Lu, tá, por trazerem esse debate. Nós temos que fazer barulho, temos que cascatear informações para que, quem sabe, a gente consiga influenciar pela pressão,
né, que alguns pontos, pelo menos se não puder salvar tudo, sejam revistos no Senado. E era isso que eu tinha para comentar com vocês. Obrigada, Muito Fê, mais uma obrigada. vez, que honra. Até falando sobre esse ponto, é importante a gente comentar que o Senado prometeu que vai analisar de forma mais cautelosa e lenta. Parece que a previsão é de que a votação ocorra no final do ano, acho que em novembro, salvo engano. Então, a gente espera que o Senado agora promova debates, analise com cuidado algo que a gente viu que não foi feito na Câmara, e que essa pressa toda que aconteceu na Câmara, ela pode ser uma deficiência no processo do novo sistema tributário que está por vir. Então, pegando o gancho, Fê, do que você falou e passando a palavra para o Paulo Vitor, que é da nossa diretoria, excelente tributarista, que já tem trabalhado nesse tema da reforma há algum tempo, eu queria comentar com o Paulo, na questão ainda do Pacto Federativo, que envolve essa questão do ISS, teve uma reunião, né, dos prefeitos, inclusive o Eduardo Paes estava presente, e essa questão que você falou do benefício no Rio é muito importante, Fê, porque os prefeitos estão indignados, principalmente com a questão do ISS, porque hoje o contribuinte sabe quanto ele paga de ISS, é algo transparente. E o que tem se falado é que a gente não sabe como que vai ser isso. Em contrapartida, os prefeitos, o município vai poder aumentar o IPTU por decreto. Então, também acho que alguém falou aqui, não sei se foi o Aquiles ou o Ricardo, dessa compensação que vai tendo, né? E que a gente não sabe, do nada vem o decreto com aumento do IPTU. Então, Paulo, te dando as boas-vindas aqui, como sempre presente no nosso instituto, qual a sua opinião sobre o Pacto Federativo, se teve ou não a quebra, e sobre a questão do impacto no setor de serviços? Lembrei que eu ia falar da Fê, que ela disse da questão da tecnologia no Rio. Eu vi que o impacto vai ser maior no setor de serviços e da tecnologia. Passo a bola para você, Paulo. Boa tarde a todos. Todos me escutam bem? Sim. Prazer estar aqui debatendo em altíssimo nível com todos vocês, os convidados. Uma honra estar representando o IDTC como membro do grupo aqui nesse debate. Indo direto ao ponto, né, já também considerando o adiantar da hora, eu acredito que sim, eu faço coro, que houve uma flexibilização grande do Pacto Federativo, quando você coloca a criação da figura do Conselho Federativo, né, para gerir o CBS, o IBS, que serão futuros tributos aí que vão estar na agenda do dia dos contribuintes. Respondendo a professora Fernanda Paris, eu acredito sim que a motivação principal dessa reforma seja política. A gente está por trás, para mim é muito nítido que há uma grande discussão, quem vai ter o poder sobre o montante arrecadado no Brasil. Acho que esse é o ponto principal da motivação dessa PEC, até porque a gente teve uma PEC, se não me engano, a 46/2022, que é do Simplificar Já, que é uma PEC com um perfil muito mais técnico. Eu já falei em outras oportunidades, para mim era a melhor proposta de reforma tributária, e você não ouviu falar nessa PEC, que é do Simplificar Já, que é uma PEC que ela vai na legislação infraconstitucional, é uma proposta que ela mexe efetivamente na simplificação técnica do sistema tributário, ou seja, você não compra a briga, né, do Pacto Federativo sobre o poder de gestão do montante arrecadado no Brasil. Eu acho que esse é o ponto fulcral que está por trás, tanto da PEC 45 quanto da 110. E respondendo sobre os serviços, Luciana, o qual você indagou, eu acredito que, na minha opinião, será o setor mais afetado, né? Você acaba, na prática, até tirando o GROSSAP, que é uma técnica de apuração de impostos, que, querendo ou não, você não repassa toda a carga tributária para o consumidor do serviço, e com essa tributação por fora, esse cálculo por fora, qual vai vir a tributação desses novos impostos, haverá, sim, efetivamente, um repasse total do custo tributário para o consumidor. Se isso haverá ou não um reflexo, né, no custo do serviço a ser prestado, eu acredito que não haverá, como não haverá o GROSSAP, ou seja, por outro lado, o preço do serviço, a margem do prestador de serviço, ele não vai ter diminuído, mas, em compensação, vai haver o adicional do tributo, o qual terá um impacto financeiro na prestação de serviço, ou seja,
o serviço será efetivamente e diretamente, o custo do serviço será afetado por essa reforma. Passando a uns pontos, e também considerando o avançar da hora e sendo bem resumido, eu acredito que o Pacto Federativo ele foi flexibilizado. Os municípios, na minha opinião, vão ficar muito à mercê da União e dos estados. Como a doutora Fernanda Parisi afirmou, a União sai muito fortalecida, mas também os estados saem muito fortalecidos. Os municípios, eles, no final do dia, eles vão ficar um pouco reféns dos estados e da União dentro daquele conselho. Acho difícil eles terem paridade de voz em relação a estados e a União na gestão desse montante arrecadado que vai vir a ser o Conselho Federativo. E, além disso, eu teria também outras questões outros pontos para levantar. Por exemplo, a guerra fiscal, que a gente está tanto falando. Será que vai acabar mesmo? Acabou de sair uma notícia aqui no Jornal à Tarde, eu sou de Salvador, Bahia, então acompanho muito a legislação, os jornais da Bahia. O senador Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, já afirmou que a limitação dos benefícios fiscais a 2032 vai cair. A Bahia acabou de dar benefício fiscal para a montadora chinesa vir para o lugar da Ford, Camaçari. Ele acabou de falar que a limitação dos benefícios fiscais a 2032, no Senado, isso vai ser derrubado. Então, guerra fiscal acabar, acho muito difícil. Inclusive, São questões... Paulo, tem até uma pergunta aqui do Volmar, que ele fala assim, no chat aqui: se cada município ou estado vai poder fixar suas alíquotas, não teremos uma continuidade da guerra fiscal? Muito bom ponto, Volmar, porque realmente Exato. Cada município, né? Então, se você quer atrair, eu vou colocar uma alíquota menor. É claro que vai ser diferente, porque é um outro tipo, mas não deixa de ser uma guerra fiscal que sim pode acontecer. Isso. Né? Eu sou muito cético quanto ao fim dos estímulos fiscais para o Norte e Nordeste. Eu acho muito difícil isso efetivamente passar, especialmente no Senado, que é onde os estados são fortes, é a casa legislativa que representa os estados. Sim. Então, eu acho pode ser que mude um detalhe ou outro, mas a eficiência dos benefícios fiscais da guerra fiscal, eu sou muito cético quanto a isso, do ponto de vista tanto jurídico, mas principalmente do ponto de vista político-econômico. A gente sabe que existem muitas regiões no Brasil que só se mantém por causa de guerra fiscal e benefício fiscal. Você trocar isso por uma compensação financeira, como o fundo promete, né, o Conselho, acho muito difícil que isso vá ser o suficiente para deixar de haver investimento de uma empresa privada, de uma indústria, essa compensação financeira vir a substituir a contento esse investimento. Acho que, no final do dia, essa compensação financeira vai virar meramente políticas de assistência social. Então, acho muito difícil os estados, especialmente o Norte e o Nordeste, e boa parte também do Centro-Oeste. Há regiões no Centro-Oeste que são no meio verdadeiramente da selva, que dependem de zonas especiais de exportações, zonas de produção, exportações que têm benefícios fiscais. Você simplesmente acabar com isso para substituir por compensação financeira, sem uma política econômica destinada a incentivo à produção, geração de riqueza, vai virar meramente política assistencialista, né? Então, acho que o Senado vai ser muito sensível a esse ponto, e é a casa dos estados, repito. É o que esperamos, né, Paulo? Que seja assim. Eu acho que até o final das discussões dessa PEC 45, muita coisa vai mudar. Esses excessos de especificidades de alíquotas, de exceções de alíquotas, eu acredito que o Senado vai mudar muita coisa. Então, para concluir, considerando o tempo, eu acredito, estou satisfeito por termos uma PEC aprovada na Câmara. Não é ideal, é possível, talvez, mas eu acho que mesmo sendo possível, ainda está muito abaixo do ideal. Repito, acho que a aprovação da PEC 45 a 110 não foi uma movimentação meramente técnica, eu acho que há sim uma movimentação política por trás, eu acho que o que está por trás do cenário, a segunda intenção dessa PEC é, de fato, um cabo de guerra entre Estados e União para ver quem fica controlando todo o montante
tributário arrecadado no Brasil, e aí a gente entra num mundo que nem a futurologia é capaz de responder. Mas, enfim, já temos um marco aí teórico para a gente sentar, estudar e encarar. A questão de jogar essas decisões para daqui 20 anos, acho, daqui 20 anos, se não me engano, a questão da guerra fiscal é jogada para 70 anos, né? Previsão em até 70 anos acabar com a guerra fiscal. 70 anos é outra geração de sociedade, outra geração de juristas, enfim, aqui são minhas considerações, agradeço. Muito obrigada, Paulo, agradeço muito. Grazi, antes de a gente abrir para perguntas, eu queria só fazer umas considerações sobre a questão do impacto na prestação de serviços, que, pelo que eu vi, a princípio, ela vai ser bem gravosa, principalmente para as pequenas empresas. Essa reforma ela vai ser boa, a princípio, para as grandes empresas, principalmente indústrias, mas a gente tem que lembrar que nós acabamos de sair de uma pandemia, onde essas empresas, pequenas empresas, principalmente, do segmento de serviços, elas estão começando a respirar agora. E, assim, a reforma vai ser boa para esse segmento a médio e longo prazo, mas no curto, não. Então, como essas empresas vão sobreviver? Isso acaba levando a uma falência, uma recuperação judicial, enfim. Nem sei se é cabível para esse tipo de empresa menor, mas isso vai afetar bastante esse segmento. É importante falar sobre isso. Pequenas e médias. Eu acho que a gente deu uma estourada aqui também, 1h20 já, mas, assim, quem não participa do grupo e entrou, fica à disposição para conversar comigo, com a Luciana, para a gente incluir. A ideia é que a gente faça outros debates, até porque tem muito assunto, muitas águas vão rolar, depois ainda tem o Senado. Quem quiser falar também fica à disposição para conversar com a gente. Tem uma pergunta. Gostaria de agradecer a presença de todos. Quem tem pergunta? Acho que o Antônio Gonçalves tem uma pergunta. Ele levantou a mão. Quem? Toninho? Oi, gente. Fala, Grazi. Oi, Toninho. Fala, Toninho. Vamos bem? lá. Tudo Em bem? primeiro lugar, parabéns. Show de bola o debate. Eu ouvi aqui ansioso. Bom, a Grazi me conhece, o Valim me conhece, estou vendo o Luiz Carlos aí, a Carla. Enfim, a gente trabalhou muito tempo junto. Eu não poderia deixar de dar um pitaco, até porque sou de Brasília e ouço alguma coisa dos bastidores aqui, e também não quero ser o cavaleiro do apocalipse, né? Mas eu acho muito válido, de fato, a gente levantar todos os problemas que existem na reforma. São vários. Essa questão do fundo, como vai compensar, crédito, não gera crédito, mas o que eu vejo aqui é que tanto o governo quanto o Poder Judiciário está muito alinhado quanto a isso. Eu tive um casamento aqui em Brasília, umas 3 semanas, que tinha um monte de ministro, um monte de gente do Senado, um monte de gente da Câmara, e eles dão esse assunto praticamente por resolvido. Eu acredito que no Senado a gente possa ter alguma resistência maior, de fato, até porque mexem muito na autonomia dos estados, mas acredito que estão empurrando mesmo para a lei complementar, porque a ideia é aprovar isso nesse governo do Lula. Eu vi a Fernanda Parisi falando, e, de fato, você tem razão, viu, Fernanda? O que você tem, no fundo, na aprovação dessa proposta é um ideal político, muito mais político do que técnico. E a ideia é aprovar no atual governo, e eu não sou Lula, não sou Bolsonaro, estou em Brasília há 47 anos, então já vi muito governo passar. Mas a ideia é que esse governo passe com a proposta aprovada. O que vai acontecer depois são outros 500. Mas o barulho que a iniciativa privada está fazendo nesse momento, eu acho que tende a ser pouco ouvido, tanto no Senado, como já não foi ouvido na Câmara. Uma coisa ou outra pode até devolver, mas vai passar, pode ser até o final do ano, até porque o Senado, até retomar os trabalhos, pautar e tudo mais, vai dar um tempinho nisso. Mas eu não vejo muita saída, não, a não ser a gente começar a estudar os impactos disso e esperar a legislação complementar. Porque, repito, eu ouvi de um ministro do Supremo aqui, não vou falar o nome, para não expor, mas a seguinte frase: isso já está resolvido. Ou seja, eles já estão virando a página,
O Supremo sabe que vai receber ações diretas de inconstitucionalidade, já tem estados preparados para brigar no Supremo, e o Supremo tende a manter a legislação como está. Então, acho que vale realmente a gente manter todos, até para a gente se preparar nos nossos caixas, né, no dia a dia, porque isso vai afetar, inclusive, a nossa atividade. Sim. Não dá para ter muita esperança, não, nem na Câmara e no Senado. Eu tive com o Luiz Piauilino, aqui, ele trabalha no meu prédio outro dia, aqui em cima. Foi um movimento enorme para tentar segurar isso aqui na Câmara e não adiantou nada, absolutamente nada. E não acredito que no Senado a gente vá ter algo muito diferente, não. É ir acompanhando, calcular os riscos e se preparar para estudar toda essa mudança que a gente vai sofrer pela frente. Eu acredito que seja para os tributaristas uma nova Constituição Federal. Sim, Dá com para a certeza. gente todo o cenário. Então, é um espaço grande de trabalho que nós temos na nossa área, temos que problematizar, acho que vale, mas sabendo que aqui em Brasília a cúpula dos 3 poderes já está bem alinhada para que isso seja aprovado do jeito que está, por um viés totalmente político. A doutora Fernanda falou no ponto, é isso mesmo. Venha o governo que vier depois. O que vai ser regulamentado por lei complementar, seja ordinária, vai ser outro capítulo. Não quero falar muito, mas eu queria dar esse registro, porque eu sinto isso aqui em Brasília, Agradeço. na pele. Ou seja, vai passar e a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Eu não acho ruim não, viu, Valim? Eu acho que vai ter trabalho para caramba. Ainda mais na consultoria. Excelente. Muito obrigada, Toninho. Obrigada Falou, mesmo. galera. Super importante aí essas suas percepções, você que está em Brasília. Agradeço muito. Dá para eu quis transmitir Pra o que gente, a gente percebe. essa realidade nua e crua, né? Porque a gente fica, ai, vamos ver se o Senado vai. Não vai, gente. Vai ser goela abaixo e vamos nos Tem preparar. até um estudo do próprio Lula, dos outros mandatos dele, ele falando da dificuldade que ele encontrou nos últimos mandatos de aprovar alguma coisa relacionada à reforma. Um estudo, um artigo dele falando. Então, entra muito nessa parte, como está tudo da política envolvida agora fortemente para essa aprovação. Isso vem como uma onda. É uma onda do que o governo atual está conseguindo fazer relativamente ao governo anterior. E vão surfar essa onda. Os que surfarem vão aparecer depois como salvadores da pátria. E a gente vai ter um monte de lei daqui e lei dali para trabalhar em cima, mas esse aspecto geral, eu acredito que vai ser aprovado do jeito que está, doa quem doer, e os tributaristas vão se dar bem. Pode anotar que a gente vai ter muito trabalho pela frente. Vai ter muito trabalho, não vai eu espero que nada. sim, porque a nossa tributação, se não vai mantiverem aumentar. o fixo, vai aumentar 30%. Até Foi um estudo que eu vi, eu não sei se é exatamente isso. Até ficando aqui o apelo para as pessoas que vão nos assistir, a gente vai subir essa gravação para o nosso canal no YouTube, acredito que vai ser uma das primeiras com tanta gente discutindo, mas assim, quem conhecer um tributarista, ofereça um abraço, uma taça de vinho, quem sabe um Pix, para a gente poder sobreviver aos novos tempos. É isso aí. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado a todos. Pessoal.